Mais verdades estão vindo à tona e o desespero da extrema-direita só aumenta. PRF foi usada para tentar impedir eleitores de Lula de votarem. PGR revelou o plano de Bolsonaro para manipular as eleições através de blitzes e reverter seu fracasso nas urnas. Lula ironiza trama golpista e debocha de Bolsonaro dizendo que golpista fugiu para os Estados Unidos por medo ou por diarreia. Os desfechos da denúncia não param. Moraes autoriza acesso de Bolsonaro e cúmplices a dados sigilosos, incluindo vídeos de Mauro Cid. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. A PGR apontou na denúncia contra Jair Bolsonaro que houve aparelhamento do Estado por meio da Polícia Rodoviária Federal em prol da trama golpista. Através de trocas de mensagens, documentos e depoimentos, concluíram que a PRF, sob comando de Silvinei Vasquez, agiu para tentar impedir o deslocamento de eleitores do presidente Lula aos locais de votação durante o segundo turno. Aliás, na época, Silvinei chegou a pedir na maior cara de pau votos para Bolsonaro em suas redes sociais e foi convocado para se explicar. Foram colocadas blitzes em cidades onde o Lula teve grande número de votos, como na região do Nordeste, desrespeitando a decisão de Alexandre de Moraes, que proibiu esse tipo de abordagem na noite anterior ao pleito. Segundo a denúncia, a ferramenta configurava como elemento crucial na execução do plano de manutenção de Jair Bolsonaro no poder, uma vez que visava a reverter o favoritismo do oponente, percebido tanto pelos resultados do primeiro turno quanto pelas pesquisas de intenção de voto no segundo turno. A PGR também apontou que após o primeiro turno das eleições, a delegada da Polícia Federal Marília Ferreira Alencar, então diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, solicitou a elaboração de um projeto voltado aos resultados eleitorais para coletar informações sobre os locais onde Lula havia obtido uma votação expressiva e onde Bolsonaro havia sido derrotado. Clebson Ferreira de Paula, analista de inteligência, confirmou que suas análises foram utilizadas para direcionar as ações de fiscalização da PRF no segundo turno, que se concentraram em locais onde Lula havia recebido mais de 75% dos votos. Ambos tiveram reuniões emergenciais com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. A PGR concluiu que esses e tantos outros diálogos revelam intensa coordenação de estratégias para interferência no pleito. As investigações apontam, afinal, uma forte rede de comunicações desenvolvida pelos denunciados, com evidências de reuniões e decisões tomadas para garantir, por meio de ações conjuntas, apoiadas na força até policial, a vitória de Bolsonaro. Lula não perdoa Bolsonaro e detona. Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, está provando que é culpado. O presidente Lula disse nesta quinta-feira à Rádio Tupi que a denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe é extremamente grave. Para ele, se tudo for comprovado, não há outra saída que não seja a prisão. Eu não tenho o poder de falar pela justiça. O que eu vi pela denúncia que foi publicada ontem é que é grave, é muito grave. Outro dia eu estava dizendo que o Partido Comunista Brasileiro, sabe, foi perseguido durante quase 50 anos sem ter feito 10% do que a equipe do ex-presidente tentou fazer nesse país. Se for provado a denúncia feita pelo Procurador-Geral da tentativa de golpe, da participação do ex-presidente do escalão de primeiro grau dele, o primeiro escalão dele, na tentativa de morte de um ministro da Suprema Corte Eleitoral, na tentativa de assassinato de um presidente da República e do vice-presidente, é uma coisa extremamente grave. Eu tenho certeza que, se for provado, ele só tem uma saída, ser preso. Ele e quem participou dessa quadrilha que estava não tentando governar, mas tentando tomar conta do país como se fosse propriedade privada. Obviamente que eu acho que eles terão o direito de se defender, terão o direito de dizer que é mentira, mas se for provado, não tem outra solução senão ser condenado. Durante a entrevista, Lula também criticou Bolsonaro pela insistência em anistia a ele e todos os condenados pela trama golpista do 8 de janeiro. Segundo ele, quando Bolsonaro fica implorando por anistia, está provando que é culpado. Olha, o que é engraçado é que essas pessoas estão se autocondenando quando eles estão pedindo anistia antes de serem julgados. Olha, a primeira coisa que eles têm que fazer é defender a inocência deles.
Eles nem foram julgados, eles já estão pedindo anistia, ou seja, eles estão dizendo que são culpados. Só pelo fato deles pedir anistia antes de ser julgado, eles merecem ser condenados. Ora, se o cidadão está sendo acusado, ele não pode ficar pedindo perdão antes de ser julgado. Ele tem que primeiro provar que é inocente. Ele tem que juntar prova, tem que ter advogado para juntar prova. Ora, eles estão com medo de ser condenados, eles querem pedir anistia antes de ser julgado. Isso não existe. Isso não existe. Eles terão que ser julgados, e se for julgado vão ser condenados, e depois de condenado é que se pode discutir o que fazer com eles. Uma boa cela e um tratamento, sabe, com muito respeito aos direitos humanos é o que eles merecem se eles forem considerados culpados. É isso. Não existe outra discussão. As pessoas que ficam querendo antecipar uma discussão sobre anistia são pessoas que estão acusando as pessoas. Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, ele está provando que ele é culpado. Ele está provando que ele cometeu um crime. Ele deveria estar falando, eu vou provar a minha inocência. Como ele é mentiroso, um mentiroso custo mais, porque ele mentia 11 vezes por dia quando era presidente, e isso vocês diziam todo santo dia, e provava a mentira dele aqui, sabe, na porta do Palácio da Alvorada, no cercadinho que ele fez para mentir. Esse cidadão deveria estar dizendo, eu estou inocente, eu vou provar minha inocência, eu não estou culpado. Não, mas ele está pedindo anistia. Ou seja, ele está dizendo, gente, eu sou culpado. Eu tentei bolar um plano para matar o Lula, tentei bolar um plano para matar o Alckmin, tentei bolar um plano para matar o Alexandre de Moraes, sabe? Não deu certo porque eu tive, sabe, uma diarreia no dia, fiquei com medo, sabe? Tive que voar para os Estados Unidos antecipadamente para não ficar com vergonha da posse para o meu adversário. Então, por favor, sabe? Me perdoe antes de eu ser condenado. Não. Você vai conhecer que nesse país a lei verdadeiramente é para todos. Moraes atende pedido de Goné e autoriza acesso de denunciados a dados sigilosos. Agora eles poderão ver Mauro Cid delatando trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes autorizou nesta quinta-feira que todos os 34 denunciados no inquérito do golpe, incluindo Jair Bolsonaro, tenham acesso a provas de investigações sigilosas relacionadas à denúncia. A decisão atende a um pedido de Paulo Goné, que pediu que as defesas tivessem acesso aos elementos informativos que instruíram a denúncia. Com isso, o Procurador-Geral da República se antecipou a possíveis alegações de restrição às defesas. As investigações abrangem o aparelhamento da ABIN, o uso da Polícia Rodoviária Federal para influenciar as eleições de 2022 e os atos golpistas do 8 de janeiro. Inclusive, Moraes declarou que a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, já está disponível para os acusados, incluindo as gravações em vídeos. Bomba! Mauro Cid revela que juiz do TSE atuava como informante do esquema bolsonarista e repassava paradeiro de Moraes. Mauro Cid revelou em depoimento que um juiz do TSE atuava como informante, repassando ao esquema bolsonarista o paradeiro de Alexandre de Moraes, enquanto o ministro era alvo de monitoramento. Durante o interrogatório em novembro do ano passado, Cid contou a Moraes que o juiz passava informações sigilosas ao coronel do Exército Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Sem citar nomes nos autos, Moraes deixou claro que ele já foi identificado. Vale lembrar que Moraes foi monitorado quando ainda era presidente do TSE, a mando de Bolsonaro. A trama golpista previa ações contra ele, com possível prisão, sequestro e até assassinato, conforme a investigação acusa. Sempre contraditório e passando vergonha, Bolsonaro se pronuncia após denúncia da PGR e diz que está cagando para a prisão, enquanto implora por anistia. Logo após as denúncias da PGR virem à tona, Bolsonaro tentou bancar o corajoso nesta quinta-feira ao declarar "caguei para a prisão". Mas nos bastidores, todo mundo sabe que o inelegível continua implorando por anistia. Ao lado de parlamentares e militantes durante o primeiro seminário de comunicação do PL, em Brasília, Bolsonaro ainda negou em vão sua participação na tentativa de golpe. Mas não poderia continuar vendo o meu país se deteriorar, se acabar, se afundar. Um país onde se rouba a esperança do seu povo. O tempo
vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Ignorando as provas concretas que o comprometem e mentindo de forma descarada, o ex-presidente afirma estar com a consciência tranquila, pois não tem nada contra ele e seus cúmplices, além das narrativas. Ironicamente, seu discurso acontece 2 dias após as denúncias da PGR o denunciarem com outros 33 aliados pela trama golpista. Apesar de afirmar novamente que estava com o Pato Donald e o Mickey durante o 8 de janeiro, mais de 250 folhas de denúncias apontam seu envolvimento. Por essas e outras, ele é acusado de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. Reforma ministerial a caminho. Lula avalia substituir Nízia Trindade por Alexandre Padilha. O presidente Lula avisou a aliados que vai substituir a ministra da Saúde, Nízia Trindade, na reforma ministerial, segundo a Folha de São Paulo. O nome mais forte para substituí-la é o do ministro Alexandre Padilha, mas o nome Arthur Tioro também foi citado. Uma avaliação do Planalto aponta que o Ministério da Saúde tem potencial de implementar políticas públicas de maior visibilidade, entre eles o mais acesso a especialistas, que promete reduzir filas e ampliar o acesso da população a exames e consultas especializadas em diversas áreas, como oncologia e cardiologia. Outra troca que deve acontecer em breve é a ida da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Na última quarta-feira, Lula disse que uma reforma ministerial é algo muito íntimo do presidente da República. Mudar ou não mudar o governo é uma coisa que pertence muito intimamente ao presidente da República. Eu estou contente com o meu governo, muito contente. Acho que todo mundo cumpriu à risca o que era para fazer. E ao longo do tempo, que não precisa ser um meio do ano, pode ser no meio do ano, pode ser no final do ano, um presidente vai mudando pessoas na medida em que ele entende que deva mudar as pessoas. Não faz parte do meu discurso. Nunca nenhum jornalista ouviu eu dizer que eu vou fazer reforma de governo ministerial. Nunca. Essa palavra não existe na minha boca. Não existe porque eu mudo quando eu quiser. Da mesma forma que eu convidei quem eu queria, eu tiro o que eu quiser, na hora que eu quiser. É simples assim, sem nenhum problema. A denúncia da PGR contra Bolsonaro deve adiar as mudanças. Aliados do presidente avaliam que irá esperar um pouco antes de fazer qualquer modificação em seu time. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.